A paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início a mais um culto de ensino aqui pela live do Facebook. Que nós possamos aprender mais de Cristo através desse culto de ensino, que nossa fé possa ser edificada. Queria começar convidando a irmã Poliana para fazer a leitura da palavra. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos meditar um pouquinho lá em Romanos, no capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Senhor Jesus, te pedimos, Pai, que neste momento, tanta tribulação que estamos passando, Senhor, o Senhor possa estar com cada um de nós, Pai, nos ajudando e nos dando força para passar por todos esses problemas em qual estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos reconhecer o amor e a graça de Deus em todos os momentos, inclusive nos momentos de tribulação, inclusive nos momentos de dificuldade. Gostaria de estar chamando agora a nossa irmã Esther para estar entoando o louvor, juntamente com a igreja. Amém. Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor. Eu acredito que, mesmo assim, distantes, né? Como nós estamos agora, nós podemos ainda sentir a presença do Senhor Jesus, crendo que Ele ainda está no meio de nós, crendo que Ele ainda se faz presente no meio de nós. Pensando que eu vou tentar falar muito sobre isso, que Ele está aqui, Deus está aqui, tá bom? Então, se você conhecer, cante comigo. Certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? Se você crê nessa palavra, se você crê que Deus está na sua casa, então adore e cante para Ele. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Gostaria de estar chamando agora o irmão Fernando para fazer a oração pelos pedidos. Também queria informar os irmãos, algumas semanas atrás, a gente fez uma oração por um amigo meu que tinha sofrido um acidente de moto e ele estava em estado muito grave quando ele chegou no hospital. Ele ficou entre a vida e a morte mesmo, e aí fez a cirurgia, Deus livrou ele da morte, e agora a situação dele estava com um problema na coluna. Algum neuro avaliou que ele não ia mais andar, outro neuro falou que talvez ele pudesse andar ainda, e a gente está aí na oração por ele, e essa semana eu recebi a notícia de que ele começou a mexer os pés, entendeu? Pra gente isso é uma vitória muito grande, porque alguns médicos falaram que ele nunca mais ia mexer, nunca mais ia andar, e pela misericórdia de Deus, agora ele está se recuperando, devagarzinho, um dia após o outro, Deus está restaurando a saúde dele, e assim nós cremos e damos graças a ele.
Então, gostaria de estar chamando agora o irmão Fernando para fazer oração pelos pedidos, incluindo também a família do pastor Célio, a família do pai dele, que infelizmente veio a falecer. Amém? Paz, Senhor, irmãos. Vamos, nessa noite, né, estar orando ao Senhor, agradecendo também, né, por essa vitória, por essa bênção. Eu me recordo, né, do dia que nós oramos por esse amigo do Gabriel, e Deus escutou nossas orações, amém? Quero pedir também, então, né, aí pela família do pastor Célio, por ele. Então, vamos orar ao Senhor. Se você tiver aí na sua casa um pedido, né, de oração de um familiar seu, apresente agora ao Senhor, amém? Pai, neste momento, te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela bênção, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor esteve conosco, Senhor. O Senhor tem se mostrado presente cada vez mais em nossas vidas, Santo Deus. O Senhor tem se mostrado, Senhor, presente em nossas vidas, tem se mostrado cuidador do nosso povo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela bênção. Eu peço neste momento que o Senhor vá de encontro à família do pastor Célio, dá conforto, Senhor, a essa família, que o Senhor possa descer com o seu Santo Espírito, Pai amado, e dá conforto a todos, em nome de Jesus, Pai. Peço também, Senhor, pela minha prima, que fez uma cirurgia hoje e está em recuperação, que o Senhor possa estar guardando ela, Senhor, que o Senhor possa estar confortando minha tia, confortando todos aí, que ficaram todos muito preocupados com essa cirurgia. Então, que eu possa dar uma ótima recuperação para ela. Peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro à casa de cada um neste momento, Pai. Escuta, Senhor, os pedidos de oração, Senhor. Escuta também os agradecimentos, Pai. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de estar convidando a igreja a fazer mais uma oração pelo pastor Raoni, que vai estar trazendo agora o ensino baseado no livro de Mateus. Amém? Oremos. Santo e eterno Deus, Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, porque nós acordamos, somos gratos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, somos gratos a Ti pelo Teu amor, Pai. Somos gratos a Ti, Pai, porque apesar de todas as circunstâncias, nós ainda temos a capacidade de Te cultuar, Pai, seja através de live, seja através de pequenos grupos, Pai. Em nome de Cristo, somos gratos a Ti. Neste momento, viemos Te pedir agora, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida do Teu servo e venha usá-lo mais uma vez, Pai, para nos ensinar a Tua palavra, Pai. Capacita-o sempre, Pai, e coloca Tuas palavras na boca dele, Deus. Em nome de Cristo nós Te pedimos, nós Te agradecemos. Amém. Amém, a paz do Senhor a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez para juntos cultuarmos a Deus, estudando a palavra do Senhor. Com muita alegria que nós estamos iniciando o estudo do Novo Testamento, né? Durante 3 meses nós estudamos o Antigo Testamento, conseguimos aí ter um panorama geral, pelo menos dos 39 livros do Antigo Testamento, e hoje nós vamos começar a nossa jornada pelo Novo Testamento de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor deixou para nós, a partir do seu ministério, sua morte e ressurreição, e as obras daqueles que ele ordenou que iniciasse aquilo que estamos fazendo até hoje, que é levar o Evangelho e a palavra do Senhor a todo mundo, tá? Desde já, eu já quero agradecer a participação de todos aí, pedir para os irmãos, convidem as pessoas para estarem conosco aqui na nossa live, tá certo? Podem convidar, enquanto a gente está começando aqui, esquentando um pouquinho. Já quero dar paz do Senhor para a irmã Érica, pastor Leandro, irmã Maria de Leus, irmã Patrícia, que Deus abençoe. Quero dizer que está comigo aqui a irmã Poliana. Pode abrir a câmera, por favor, irmão Fernando? Está conosco aqui a irmã Poliana Silva. Pai do Senhor, irmã Poliana. O irmão Gabriel Damasceno. A irmã Esther Monteiro de Sá. E comigo sempre aqui, não falta, irmão Luiz Fernando Lordelo. Muito bom tê-los comigo. Quero agradecer. Dizer que qualquer coisa vocês podem chamar aí, que a gente vai tentando tirar as dúvidas de quem estiver aqui na sala. E também eu vou tentar ficar ligado aqui no que vocês estão falando na nossa live, para que possamos também estar tirando as dúvidas dos irmãos, tá certo?
quero reforçar o pedido de oração feito aí pelo Gabriel. Tivemos a notícia há poucas horas atrás, 1 hora, 2 horas atrás, que o pai do pastor Célio veio a falecer, né? Passou para o Senhor, para que nós possamos orar pelo nosso pastor presidente, pelos seus familiares que estão enlutados aí, sabendo que nós temos a certeza da vida eterna com Cristo Jesus, então ele voltou para casa, para o nosso lar de glória eterna. Amém? O pai do pastor Célio era presbítero lá em Fortaleza, servo do Senhor para a glória de Deus. Amém? Continue convidando os irmãos e já vamos começar. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Gálatas. Tem nada a ver com Mateus, né? Gálatas, capítulo 4, verso 4. Eu acho que hoje esse texto é bem pertinente no início da nossa jornada aqui de estudo do Novo Testamento e que é um versículo fácil de decorar, bem conhecido, e que você coloque ele, guarde ele no seu coração. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Espera que eu estou abrindo aqui, tá certo? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Esses 2 versículos sintetizam bastante aquilo que a gente vai estudar na nossa jornada. Será uma jornada de 27 estágios, são 27 livros aí no Novo Testamento, mas eu creio que, em nome do Senhor, nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, vamos entender mais algumas coisas, tá? Obviamente, nosso desejo era ter muito tempo para falar sobre cada um desses livros, né? Vários encontros, mas a ideia aqui é ter um panorama geral para a gente entender o que é que está acontecendo, a visão de cada um, o que é que Jesus está fazendo, o que é que está acontecendo na história da igreja, para sermos mais orientados naquilo que nós estamos lendo da palavra do Senhor e aprendermos com Deus. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu tenho um menino fazendo exercício e a outra pulando ali na sala, estão na minha frente, mas eu vou tentar manter a concentração. A gente sabe que é difícil, né, nesse período aí de quarentena, a gente está dando um jeito, muitos de trabalhar em casa, outros a gente tem que se adaptar para estarmos adorando ao Senhor, mas estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Então vamos começar, irmãos. A gente não pode começar a estudar o Novo Testamento, ou começar a estudar especificamente o que vamos ver hoje, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus, simplesmente jogando os irmãos nesse cenário e começando a falar sobre o livro. É importante a gente notar que há uma transição e há um momento histórico, por isso que a gente leu esse texto, né? Vindo a plenitude dos tempos. Que tempo é esse que houve a plenitude para que Jesus pudesse se revelar? É uma coisa que é pouco falada, veio o meu coração apresentar de uma maneira mais estruturada para os irmãos, para a gente conseguir ter esse panorama histórico. Pai, Senhor, irmão Dinho, irmão Anderson, Deus abençoe. A gente tem um panorama histórico. Antes de entrarmos no Novo Testamento, eu acho que isso vai ajudar a gente a compreender um pouco mais o cenário, a entender melhor o que é que está acontecendo aqui, tá certo? Então, para começar a estudar o Novo Testamento, a gente tem que lembrar de onde paramos, né? O último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, ele foi escrito 430 anos aproximadamente antes dos fatos narrados nos evangelhos, antes do que a gente vai ver do ministério de Jesus Cristo. E em 430 anos, irmãos, muita coisa pode acontecer, a gente tem certeza disso, né? O Brasil tem 500 e poucos anos de história, né? 520 e poucos anos, 21 anos de história, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Então, é um tempo bem considerável, se a gente for comparar esse período entre 400 e 430 anos, em que Deus não se revelou mais através do ministério profético durante todo esse período. Pra vocês terem ideia, a gente não tem no cânone sagrado, aquele que nós temos nas nossas Bíblias, né? Algumas outras vertentes de religiões acrescentaram livros que os próprios judeus não entendem ser como livros divinamente inspirados, mas Deus ficou calado, isso biblicamente está revelado, durante 430 anos, e aí vem o Evangelho segundo escreveu Mateus, tá certo? Então vamos lá. O que é que aconteceu desde que a gente terminou de estudar o período dos profetas? Pai do Senhor presbítero Eli Carlos, amém. Desde que a gente terminou de estudar o Antigo Testamento até agora. Então, vamos lembrar como é que Israel estava, irmãos. Lá em Malaquias, eu disse para vocês ainda no estudo passado, que ele foi um profeta
depois do exílio da Babilônia. Lembram que Judá foi levado para a Babilônia, 70 anos depois começou a voltar, teve uma primeira geração, que a gente tem o profeta Ageu e Zacarias, e o profeta Malaquias já é um profeta de segunda geração, mais ou menos uns 100 anos, 70, 100 anos depois de Ageu e Zacarias, tá certo? Depois disso, o que aconteceu? O povo judeu tinha sido levado pelos babilônicos, retornam para aquela terra, e até o ministério de Malaquias a gente vê que quem está dominando, conquistando os babilônicos foi o Império Medo-Persa, e aí a Bíblia para de contar a história, só que os livros de história nos mostram o que foi que aconteceu com aquela região. E para mim é muito tranquilo falar o que os livros de história falam sobre essa região, porque o final do livro do profeta Daniel, quando ele está orando a Deus para perguntar o que é que aconteceria nos últimos tempos com o seu povo, narra perfeitamente. Eu acho que eu travei aqui. Travei? Não, tá ok. Tá ok? Beleza, então. O livro do profeta Daniel, ali, capítulo 11, 12, vai mostrar, ele orando a Deus, pedindo que Deus revelasse o que é que aconteceria no último tempo com o seu povo. Deus vai mostrar, de uma maneira muito nítida e clara, vários movimentos dos impérios mundiais que aconteceriam, tá certo? Conquistas que se sucederiam à Babilônia e à Pérsia. E o que é que vai acontecer? Depois dos persas, já quando Deus está calado nesse período de 430 anos, um grande império surge na história da humanidade. Esse é o Império Greco-Macedônico, tá certo? É o Império Helênico, uma parte do Império Grego, né? Principalmente uma região chamada Macedônia. A Macedônia começa a crescer, vai engolindo o Império Grego, né? Vai avançando por outras regiões e vai tomando. O primeiro grande responsável por esse crescimento é um personagem histórico muito conhecido chamado Filipe II. Quando Filipe II, a cidade de Filipo, por exemplo, foi construída em homenagem a ele, a esse Filipe, tá certo? A esse Filipe. Ele vai morrer e vai deixar na sua sucessão o filho dele, um jovem notável, que estudou aos pés de Aristóteles lá na Grécia, e que tinha muito mais traquejo de gestão e de política e de conquista que o seu pai. O nome desse jovem é Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, tá certo? Ele é pai desse Filipe II, ele conquista os territórios ao redor, avança numa conquista que vai absorver o antigo Império da Síria, o antigo Império do Egito, ele vai crescendo e vai absorvendo tudo isso, tá certo? Daniel vê esse grande conquistador surgir como um bode que se levanta contra o carneiro, na verdade, assim, como um carneiro que vai se levantar contra um bode, né? E ele tem só um chifre. E aí isso é uma representação bíblica do que iria vir a ser o Império de Alexandre o Magno, né? Ele teve uma vida rápida, morreu precocemente com 30 anos, mas conquistou boa parte do mundo conhecido da época, incluindo o Egito, fundou lá uma cidade para ser capital do seu império, chamado de Alexandria, tá certo? Onde tem uma das maravilhas do mundo, o Farol de Alexandria. Você vê que Alexandre, ele conquista essa região, morre cedo e não deixa herdeiros. Então, quando ele morre cedo e não deixa herdeiros, o seu grande e vasto império vai ser dividido em 4 regiões. Cada uma dessas regiões, inicialmente, vai ser governada por um dos seus generais, tá certo? O primeiro general é o Seleuco, que vai ficar mais ou menos com a região que a gente chama de Antigo Império da Síria, tá certo? Depois, o segundo grande general que você vai ter chama-se Ptolomeu, e Ptolomeu vai ficar com o Antigo Império do Egito e a parte da Palestina inicialmente. Tem outros 2 generais que ficam com regiões, que é Licímaco e Cassandro, mas rapidamente eles caem e seus impérios são absorvidos por Seleuco e Ptolomeu. É interessante que tem uma visão de Daniel que vai mostrar exatamente isso acontecendo. Depois que esse carneiro com um chifre único desaparece na visão, ele vai ver um animal com 4 cabeças, como se fosse um grande leopardo com 4 cabeças. E é uma representação justamente desse império de Alexandre, que dividido tem 4 generais comandando. Esses generais vão, como eu falei, acabar consolidando mesmo em 2 grandes reinos. Ao norte você vai ter esse grande império da Síria, e embaixo esse grande império do Egito. E a parte da Palestina, eles vão o tempo todo estar guerreando. Então, em algum momento, a Síria está com a Palestina, e Jerusalém está ali no meio,
né? Essa província que seria a Judéia está ali no meio. Às vezes o Egito, que ficava ao sul, também tomava esse império e as coisas iam se sucedendo assim, ok? Durante um período em que os seleucidas eles já absorveram a Palestina, vai haver um movimento muito forte para a helenização, para que a cultura grega, os deuses gregos, fossem absorvidos nessa cultura e passassem a ser adorados. E aí se levantou um general chamado Antíoco Epifânio, tá? E numa tentativa de destruir a adoração ao Deus de Israel e impor uma adoração aos deuses da Grécia, ele vai instituir esse tipo de culto. Ele vai ao templo, que estava reconstruído nessa época, vai sacrificar um animal impuro, um porco, e isso vai gerar uma grande revolta naquele povo. Você vai ter uma revolta e uma família liderada por um homem chamado de Judas Macabeu, vai começar uma série de guerras e de revoltas, tá certo? E eles vão conseguir uma certa autonomia, uma certa independência por um tempo, né? Até que a gente chama aqui a dinastia Asmoniana, tá certo? Para quem gosta de estudar mais, e isso vai durar um pouco de tempo, e eles vão ser conquistados no ano 67 a.C. pelo Império Romano. Então, aí está desenhado o pano de fundo. Vamos pensar comigo. O pano de fundo eles passaram pelos babilônicos, os judeus ali, né? Passaram pelos babilônicos, medo-persas, greco-macedônicos. Teve a divisão, às vezes eles eram dos egípcios, às vezes eles eram dos assírios, ficava indo para cima e para baixo. Houve essa revolta, um certo tempo ali de liberdade, que não prosperou muito, e aí eles são conquistados pelo império, o maior império que o mundo já viu, o Império Romano, tá certo? Quando eles, em 67 a.C., são conquistados pelos romanos, eu quero que os irmãos pensem que pouco tempo depois a gente vai ter grandes personagens da história, como Júlio César, Marco Antônio, Cleópatra, circulando esse ambiente ali do Novo Testamento. O Império Romano vai providenciar a construção, e esses grandes impérios colaborando, que vieram antes já, de estradas gigantescas que ligavam territórios vastos do Império Romano. O Império Romano tinha a característica de dar certa autonomia a autoridades locais, dinastias locais, para continuarem governando, ok? O Império Romano instituiu uma política chamada Pax Romana, em que havia paz nas estradas e uma certa possibilidade de tráfego e acesso das pessoas aos vários lugares. Isso foi fundamental para que o evangelho se expandisse rapidamente por todas as províncias romanas depois que os discípulos e os apóstolos começaram a expansão do evangelho. Isso aí foi fundamental e daí está essa chamada plenitude dos tempos, ok? Então vamos voltar. Um pouco antes de Roma conquistar, quando Roma conquista essa região, o poder é passado para uma família de uma autoridade local, tá certo? Chamado Antípater. Ele vai se tornar rei daquela, não dos judeus, mas daquela região da Palestina, que tinha Judéia, Samaria, e regiões ali próximas, tá certo? Esse Antípater é pai, quem gosta de desenhar e anotar quando eu estou falando, tá certo? Esse Antípater, ele vai ser pai de um personagem que a gente já vê ali no início do Evangelho de Mateus, chamado de Herodes. Tem vários Herodes aí na Bíblia, tá? Esse nós chamamos de Herodes o Grande, tá? E Herodes o Grande foi um magnífico administrador. Ele reconstruiu, na verdade, assim, ele reformou e ampliou o templo que foi construído depois que os judeus voltaram do cativeiro, né? Chamado de Templo de Herodes. Construiu palácios, construiu um porto, que foi muito importante para a expansão do evangelho. A gente vê Paulo passando várias vezes lá, né? Que é o porto em Cesareia Marítima, tá certo? Só que, além de ser um grande governante, alguém muito habilidoso na construção de obras públicas, né, nessa consolidação, ele tinha um sério defeito. Ele era extremamente inseguro e tinha medo de perder seu governo, né? O episódio que a Bíblia narra, que é o mais característico que a gente vê, é o da morte das crianças, lá no início de Mateus. Lucas relata isso muito bem também, que Herodes ele fica desconfiado com o que vai acontecer,
né? Os magos chegam falando, olha, vem aí o rei dos judeus. Ele, peraí, quem governa os judeus sou eu. Então vamos matar naquelas regiões circunvizinhas ali de Belém, vamos matar todas as crianças com menos de 2 anos. Né? Essa insegurança e medo de perder o reino fez ele tomar essa atitude absurda. Essa é a mais conhecida, mas ele era um camarada extremamente inseguro, esse tal de Herodes o Grande, porque a gente vê ele matar pessoas da própria família com medo de perder o poder, tá certo? Ele casou 10 vezes, diz que ele tinha uma mulher predileta, não sei se um cara que casa 10 vezes, né? Tem uma mulher predileta, né? Ou gosta mesmo de alguma delas. Mas ele casou 10 vezes e ele tinha uma mulher predileta chamada Mariana, tá certo? A sua sogra, a mãe de Mariana, chamava-se Alexandra, ou Alexandra. Chegou para ele e falou, ô Herodes, coloca aí meu sobrinho, o seu sobrinho, na verdade, para ser sacerdote lá no templo em Jerusalém. Naquele tempo o sacerdócio já estava em decadência, corrompido, né, se pagava pelo cargo, quem pagasse mais ou fizesse alguma tramalha política acabava recebendo o cargo de sacerdote, é algo que a gente tem visto até acontecer, infelizmente se repetir em alguns modelos de religião nos dias atuais, né? E aí o menino vai lá, com 17 anos ele se torna sacerdote lá, sumo sacerdote. E ele começa a ser querido, admirado, sua reputação começa a crescer, ele é conhecido. Herodes foi lá, se sentiu ameaçado, matou ele. Depois, ele se volta contra a própria Alexandra, ela com medo de ser morta por Herodes, foge para o Egito, ele manda emissários dele para o Egito e mata a sua sogra Alexandra. E aí o César, né, vendo o que estava acontecendo, aquele tumulto, né, aquela comoção, poxa, matou o sobrinho, matou a sogra, está tendo comoção lá no reino, manda ele ir a Roma para se explicar. Antes de ir para Roma, ele mata a esposa, a mulher que ele mais gostava, a Mariana, ele mata ela, com medo dela armar alguma coisa contra ele enquanto ele estivesse em Roma. Se os irmãos prestarem atenção, ele tinha 2 filhos que ele manda para Roma estudarem, e ele fica preocupado porque aqueles 2 filhos em Roma, se voltarem mais capazes, mais hábeis, roubarem o trono dele, o que é que ele faz? Mata esses 2 filhos também, ok? Ocorre que ele morre, apareceu o pastor Aparício, e quando Herodes o Grande morre, ele divide. Tem uma curiosidade aí, tá? A primeira é que quando ele morre, ele sabia que o povo odiava ele, por tudo que ele, mesmo sendo um grande governante, feito muitas obras, muitos benefícios, por causa de toda essa loucura e insanidade dele, ele sabia que as pessoas iam comemorar quando ele morresse. Então ele fala, olha, quando eu morrer, matem um grupo de nobres para que tenha quem chore no dia que eu morra. Vocês entenderam o nível de loucura que Herodes o Grande tinha, tá? E, na sequência, matou todo mundo, hein, Patrícia? Era carniceiro mesmo. Vocês vão entender já porque eu estou contando essa história toda. Vou fazer um contexto para você. Quando ele morre, ele divide todo o seu território em 3 reinos. Joia? Ele vai pegar esse reino e metade dele, a parte da Judéia, vai ser administrada por um filho dele. Ele vai passar para um filho chamado Arquelau. Ok? Herodes o Grande passa metade do reino para o filho chamado de Herodes Arquelau. Beleza? A outra metade ele vai dividir em 2, ou seja, 1/4 do reino, ele vai passar para outro filho chamado de Herodes Antipas, ok? E outro pedaço do reino, 1/4 do reino, ele vai passar para outro filho chamado Filipe. Então, Filipe vai ficar com Arquelau vai ficar com essa parte da Judéia, Antipas vai ficar com a Galileia, né? Onde Jesus exerceu muito ali o seu ministério. Filipe vai ficar com Traconites, tá? Onde a gente tem, por exemplo, Cesareia Marítima, né? Alguns lugares ali. E você vai ter, quando ele morre, o reino dividido nesses 3 pedaços. Isso vai ser muito importante para a gente entender o que é que está acontecendo mais ou menos na época da morte de Jesus e depois, ok? Por isso, Filipe e Antipas são chamados de tetrarcas, porque eles administram 1/4, quarto, né? 1/4 do reino. E Arquelau fica com essa outra metade. Ocorre que Arquelau, que é o que fica mesmo com a Judéia, Jerusalém ali, ele é extremamente incompetente no trato.
Ele não consegue administrar bem. O povo reclama dele, tá? Há uma comoção contra esse Arquelau, que é o Herodes do momento em que Jesus vai ser julgado, tá certo? Jesus vai ser julgado lá na frente. E aí o que é que Roma faz? Ele manda um procurador romano para governar essa metade da província, coordenar metade dessa província. O nome desse procurador romano é Pilatos, que vai ser aquele responsável por condenar o nosso Senhor Jesus Cristo lavando as mãos. Deu para entender ou foi rápido demais? Agora eu vou abrir aqui para dar um respiro. Entenderam? Esse é o cenário antes de Jesus nascer e o cenário de poder que a gente tem ali na época, mais ou menos na época do ministério de Jesus. Tá bom? Esperar um pouquinho aqui alguém responder. Deu para pegar aí, irmão Patrícia, pastor Aparício, Pai do Senhor? Então vamos lá. Nesse cenário, nós entramos nos evangelhos. O que é que são os evangelhos? Os evangelhos, eles apresentam a vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Tem algumas pessoas que falam, não, é um evangelho só escrito por 3 perspectivas, tá? Porque você tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Acho que para a gente, sem entrar muito em polêmica, a gente pode falar que são 4 evangelhos, tá? Eu não gosto muito de dizer que é o evangelho de Mateus, é o evangelho de Jesus Cristo, a história de Jesus, a boa nova que Jesus trouxe, tá certo? Escrita por Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos falar um pouco sobre esses 4, depois a gente entra especificamente no tema de hoje e vamos ver no Mateus. Mateus, ele tem o objetivo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso já, de apresentar Jesus como o Messias prometido. Vocês viram essa confusão todinha, não tem rei, entra um, sai outro. Eu sei que depois você vai ter que ver esse vídeo de novo para entender melhor, anotar, arriscar para entender o que é que está acontecendo aqui. Mas Mateus, ele tem o objetivo de apresentar Jesus como o Messias prometido por Deus, que veio para salvar os perdidos da casa de Israel. Joia? Depois você vai ter o Evangelho de Marcos. Mateus foi um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus e apóstolo, tá? Marcos, na verdade, ele era sobrinho de Barnabé, alguém que a gente vai ver muito importante lá na frente, quando estiver estudando Atos, que acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária, acompanhou Pedro, vai ter uma polêmica aí, depois ele volta e ele vai ajudar Pedro lá em Jerusalém, e por fim ele vai voltar de alguma forma a ajudar Paulo lá no final já do Novo Testamento. Então João Marcos era o nome dele, ele vai escrever segundo o Evangelho, com a preocupação de apresentar Jesus para os romanos, como servo sofredor. Os romanos gostavam muito de ação, do que de fazer coisas. Então, é o que mais apresenta os milagres de Jesus, por exemplo. Jesus não para, está trabalhando, está fazendo. Então, estão contando Mateus, Marcos e Lucas, a gente chama de evangelhos sinóticos, similares. Eles contam a mesma história de perspectivas diferentes. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos. Então, ele vai mostrar Jesus sempre em ação, fazendo, resolvendo, curando, libertando, fazendo essas coisas, tá? E como servo, sofredor, que é capaz de ir até o último sacrifício para fazer a vontade do seu Senhor. Vamos lembrar que Roma tinha um sistema de servidão, de senhor e servo. E Jesus vai até o último momento ali e se torna um servo que se dá em sacrifício para realizar a obra do seu Senhor. Isso aí é a tônica de Marcos. O Evangelho segundo escreveu Lucas, também não foi por um apóstolo. Lucas, ele era médico e companheiro do apóstolo Paulo, andou com Paulo durante muito tempo nas suas viagens missionárias, e Lucas ele vai ter o objetivo de apresentar Jesus para os gregos. E havia nos gregos um ideal filosófico da perfeição, do homem perfeito. Então, Lucas vai mostrar Jesus como o homem perfeito, e vai mostrar mais essa característica da humanidade de Jesus, do relacionamento de Jesus com as pessoas, de Jesus receber as pessoas, porque ele está escrevendo para uma comunidade fora de Israel, ele está escrevendo para os gregos. Por fim, João, que não é um evangelho sinótico, vai ser escrito para a igreja, mostrando uma perspectiva totalmente diferente, ele não é sinótico, vai mostrar Jesus como Deus, e aí vai mostrar os grandes discursos, e Jesus como o pão da vida. A gente vai ver isso com detalhes aí nos próximos estudos, tá? Então, assim a gente faz uma contextualização para entrarmos especificamente aqui no Evangelho segundo Mateus. Eu fiz um esboço de 19 páginas. Eu não sei se eu não vou conseguir fazer
nem metade disso, muito menos da metade disso. Mas vamos lá, tá certo? Como eu disse para vocês, Mateus vai ser o evangelho do reino. Jesus, o rei dos judeus, o Messias prometido. Se nós olharmos desde o Antigo Testamento, você vai ver que sempre havia promessa. Lembra quando eu falei, olha, os profetas menores apontam muito para o Messias prometido. Isaías aponta muito para o Messias prometido. Ezequiel, né? Profecias que a gente estudou dos profetas menores, que apontam para esse Messias. O próprio Moisés, lá em Deuteronômio, ele vai falar que depois dele viria um profeta ainda maior que ele, que desse ouvidos a esse profeta, que teria um ministério que teria similaridades com Moisés. Então, Mateus, ele vai mostrar que em Jesus, todas essas promessas da Antiga Aliança, lá do Antigo Testamento, da lei dos profetas, se cumpriram. Essa é a preocupação maior de Mateus. Por isso que em Mateus você inicia com uma genealogia. Por quê? Porque era necessário, se Jesus fosse o Messias prometido, que era o que ele estava defendendo, e é o que nós cremos, né? Papai, não me deixou a irmã lá, o negócio da filha. Tá certo, meu amor. Sendo Jesus o Messias prometido, nós precisamos... Amém, pastor? Tá certo. Qualquer coisa a gente divide aqui. Era necessário que, em primeiro lugar, ele fosse da linhagem de Abraão. Por quê? Sendo da linhagem de Abraão, ele seria filho da promessa do Senhor. Ele teria que ser da geração de Abraão, Isaac e Jacó. Sendo assim, ele teria sangue judeu. Tendo sangue judeu, era a primeira prerrogativa para que ele pudesse ser rei dos judeus. Ok? Segundo, era necessário que ele fosse da casa real de Davi. Por quê? Porque havia uma promessa feita a Davi que o trono eternamente nunca se arredaria da casa de Davi. Tanto que a gente vê a sucessão dos reinos do sul sempre serem descendentes de Davi, né? Judá, o reino de Judá, você vê Davi, depois você vai ver seu filho Roboão, depois Abias, e aí você vai na sequência de todos esses reis que são da casa real de Davi. E Jesus teria que ter a descendência de Davi. Por isso que Mateus inicia com a genealogia. Tem gente que não gosta de ler genealogia, eu acho delicioso, assim, é a coisa mais maravilhosa. Porque na genealogia você tem detalhes que não, às vezes se você ler rápido você não percebe, que mostra como Deus está costurando a história da humanidade, a história das famílias para alcançar a mim e a você, tá certo? É lindo demais isso. Aí bora lá. Casa de Abraão, casa de Davi. Então Jesus vem dessa descendência. Sendo ele da linhagem real, que era o primeiro prerrogativo. Para você ser rei dos judeus, você tinha que ter vindo da casa de Davi. Tinha que ter essa linhagem real. Mateus, que vai apresentar esse temor de Herodes ali já no capítulo 2. O capítulo 1 vai mostrar essa genealogia e um resumão do nascimento de Jesus. Tá? Não dá para a gente entrar muito aqui, é bom que os irmãos leiam, mas você vai ver esse movimento, né, de José, Maria, de uma forma mais resumida. Lucas vai entrar em mais detalhes. E aí, rapidamente, no capítulo 2, você vê os reis magos, que são magos do Oriente, que estão vindo em cima de uma promessa. Tendo lido, né, alguns dizem que provavelmente são registros que ficou nos antigos impérios dessa promessa que aconteceria. Vai ser a irmã Maria Aparecida, Deus abençoe. Que eles vieram sabendo dessa promessa para adorar a criança prometida que nasceria. Por isso que ele chega para Herodes e fala, olha, nós viemos adorar o rei dos judeus. Aí Herodes, peraí, então me diga onde é que ele está para que eu possa adorar também. Só que não era isso que ele queria matar essa criança. Só que o plano de Deus de salvação não seria interrompido por um louco como Herodes o Grande, que matou tantas crianças por causa da sua insegurança e medo de perder o reinado, que, abre um parênteses aqui, nunca foi dele nem da família dele. Tá? Para o irmão Gabriel aí, que gosta, pastor Paris, que gosta também de detalhes, pastor Leandro, a descendência de Herodes não era de judeus, eles eram edomitas, ou seja, eles eram da descendência, não de Jacó, mas da descendência de Esaú. Então eles não podiam ser reis de judeus jamais, porque eles não eram da linhagem de Israel, eles eram da linhagem do irmão, eles eram primos, né? Primos. Eles eram da linhagem de Esaú, e não da linhagem de
Israel, ok? No capítulo 3 entra um personagem incrível da Bíblia, que pouca gente fala sobre ele, tá? Alguns falam com equívoco, e esse personagem, ele é maravilhoso, porque o próprio Jesus fala que, nascido de mulher, não teve ninguém igual a ele. O nome desse personagem é João Batista. João Batista vai ser filho de um velho sacerdote chamado Zacarias, com uma mulher já idosa chamada Isabel. Isabel era prima de Maria, que vai ser escolhida por Deus para gerar, né, para carregar no seu ventre aquele que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, o Deus eterno, Deus que se fez homem para morrer por nós, que é Cristo Jesus, né? Então, João, ele vai vir, de acordo com a promessa que Isaías fez, como aquele que vem adiante do Senhor, preparando os caminhos para o ministério do Messias. Então, ele vai profetizando arrependimento, né? A pregação de João Batista não ia ser nada legal nos dias de hoje, pastor Leandro, pastor Aparício, porque era mais ou menos assim: raça de víboras, até quando vocês vão se esconder da condenação futura e vindoura, né? Até quando o batismo de vocês vai ser sem arrependimento? Então, ele veio trazer um batismo de arrependimento para perdão de pecados, preparando o caminho daquele que traria a verdadeira salvação, que é Cristo Jesus. É ele que olha para Jesus e fala: olha, vem um depois de mim, eu batizo com água, mas vem um aí depois de mim que vai batizar com fogo, e eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Então, João vai apontar para Jesus. Ele é um personagem incrível. Eu acho que eu vou entrar aqui na fila para contar um pouquinho a história de irmão João Batista, tá? É um personagem maravilhoso, um servo de Deus, com compromisso com Deus e mais ninguém. E ele começa a denunciar o pecado, porque o filho de Herodes, né, não é mais o Herodes o Grande, vai ser o Arquelau. Ele vai pegar a mulher do irmão dele, que é o Herodes Filipe, é um dos tetrarcas que eu falei, vai pegar para ele, vai repudiar a mulher dele, vai pegar para ele essa mulher, a mulher do irmão, e vai criar um grande escândalo, e João Batista denuncia o pecado, grita por arrependimento daquele pecado, fala sobre a condenação de Deus, e a filha, e Salomé, né, filha dessa mulher, vai pedir a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E Herodes Antipas vai cumprir aquilo, o Herodes Arquelau vai cumprir aquilo que foi pedido, né? Ele vai entregar a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E João vai firme até o final, tá? Em algum momento ele manda perguntar, olha, pergunta a ele se ele é realmente aquele que foi prometido, tal. E quando Jesus confirma isso para ele, cabalmente, ele entende que a promessa do Senhor e a salvação sobre Israel havia chegado, tá bom? Então, continuando a nossa sequência aqui, isso no capítulo 3, é o ministério de João Batista apresentado. No capítulo 4, Jesus ele vai ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos lá. Um pouquinho antes, ainda no capítulo 3, Jesus vai a João Batista e vai ser batizado. Peraí, Jesus estava se arrependendo, tinha pecado para se arrepender, para se batizar? Obviamente não. Mas ele estava, primeiro, nos dando exemplo, e no momento do batismo haveria duas coisas: o reconhecimento pelo próprio Deus, publicamente, de que Jesus era o Filho de Deus. Vocês lembram que tem uma voz que vem do céu e fala: esse é meu filho amado. Eu acho que era uma voz parecida com o pastor Aparício pregando, né? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Nesse momento, Deus dá testemunho diante de todos que Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido, tá certo? E ele vai ser cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Alguns falam pelo diabo, né? Mas o Espírito Santo colaborou com o diabo? Não, irmãos. Pelo contrário, não foi o Espírito Santo colaborando com o diabo para Jesus ser tentado. Mas, pelo contrário, o Espírito estava levando, fortalecido espiritualmente, Cristo para o deserto para vencer o diabo no lugar mais árido da terra. Porque se o primeiro homem, irmã Cândida, caiu no jardim que tinha tudo, tinha frutas, animais, água, sombra, tudo do bom e do melhor, o homem foi tentado pelo diabo e fracassou dentro do paraíso. Oh, aleluia! O nosso Senhor Jesus, tentado no deserto, pior lugar, sem comida, sem água, o nosso Jesus foi vencer o diabo. Olha que coisa linda que Jesus fez. Deus tinha acabado de dar testemunho dele. Deus fala: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E aonde Deus
falou que era, o diabo quis lançar dúvida. Se tu és o Filho de Deus, lá no deserto, tentando Jesus, transforma aí essas pedras em pão. Ora, enquanto Deus diz o que somos, o diabo tenta tirar da nossa mente aquilo que Deus já disse. Não permita isso. Faça como Jesus e vença o inimigo na palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Olhe, se você se prostrar, te darei todos os reinos da terra. Se você se prostrar e me adorar, sendo que Deus já nos deu em Cristo Jesus, já deu a Cristo Jesus todo o reino, todo o domínio, todo homem se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. Olha, o diabo não tem nada para lhe dar, a não ser Deus, o nosso Pai, nos dá em Cristo Jesus o cumprimento das promessas que Ele tem para nós. Mas o diabo não tem poder para nos dar nada. Mas ele também não tem poder para nos acusar, porque aquilo que Deus já falou sobre a minha e sua vida, Ele não pode revogar mais. Quem é Ele para dizer, para lançar dúvida? Tá? Faça como Jesus, vença a dúvida que o diabo quer plantar, lembrando da promessa que Deus deu para a sua vida. Amém? Eita, que eu fechei aqui o negócio. Aleluia. Esqueci da água hoje, ó. E aí no capítulo 4, a gente tem essa excelsa, gloriosa, majestosa, linda vitória de Cristo sobre o diabo, né? E aí começa, você vai ter uma virada depois desse momento de tentação, quando Jesus ele vai para o deserto, quando ele sai do deserto, ele vai para um monte, e lá no monte ele começa a pregação, talvez a pregação pública mais poderosa de Cristo vai ser ministrada depois disso, tá certo? Ou seja, se você está vivendo no deserto agora, sabe que quando Deus te tirar desse deserto, vencendo aquilo que o inimigo tem tentado travar e tramar para a sua vida, Deus vai lhe levar para fazer uma obra gloriosa. Foi isso que aconteceu com Jesus, meus amados irmãos, tá certo? E aí ele começa, eu acho que a pregação mais, pelo menos para mim, tá? Não posso dizer que é a mais, mas para mim, a pregação mais linda de Jesus, ele pregou para uma pessoa só. João, capítulo número 3, ele vai pregar para um homem chamado Nicodemos. A gente vai falar sobre isso quando Deus permitir, tá? Mas aqui ele vai pregar para uma grande multidão, em cima do monte, essa multidão se estendendo. E no capítulo 5, Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Essa pregação se chama Sermão do Monte, irmã Eliette, a paz do Senhor. E no Sermão do Monte, Jesus começa no capítulo 5, ela vai até o capítulo 7 de Mateus, 5, 6 e 7, e aí ele vai falar coisas maravilhosas sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra grega, na verdade, a melhor tradução seria, não é um pobre como às vezes, você tem uma casinha para morar, não tem aquele negócio maior do mundo, mas tem um negocinho para comer, não é esse pobre não, é o mendigo mesmo, o miserável, né? Aquele que é miserável de espírito, né? Deus tem uma promessa para ele. Os pacificadores, Deus tem uma promessa para ele, né? Os que têm fome e sede de justiça, Deus tem uma promessa para todos esses aí, tá certo? E aí Jesus prega, tem sermões lindos aqui, irmãos, que a gente tem que começar a pregar mais nos evangelhos, sabe? Eu estou me cobrando nisso aí como servo do Senhor. Jesus vai falar, por exemplo, sobre a casa que tem que ser construída na rocha. Jesus vai contar lindas histórias entre o capítulo 5 e o capítulo 7. No capítulo 8, a gente vê a fé do centurião romano, né? Ele falando, olha, Jesus, se o Senhor... eu também tenho um homem sob minha ordem, se o Senhor mandar uma ordem, minha filha vai sarar, o meu servo vai sarar. Jesus manda essa ordem, o servo sara, e aí Jesus já dá uma pista que para a gente é maravilhosa. Eu gosto das pistas que Jesus dá ao longo da sua palavra. Ele é um centurião romano, ele não é um judeu. Quem está doente é o servo dele que está doente, né? Então Jesus, ele já mostra uma coisa, que a graça dele pode alcançar aquele que não é judeu, tá certo? E segundo, que a graça de Jesus não alcança só aquele que tem poder humano, mas ele também alcança os servos e os mais humildes. Segura essa aí, para a glória de Deus. Oh, aleluia! Então, assim, ó, eu já disse para vocês que vovó falava que eu tinha sangue judeu, né? Mas se eu não tiver, eu posso ficar tranquilo, porque Jesus também estende a sua graça àquele que não é judeu, ao gentil, né? Porque estendeu suas mãos para abençoar o centurião romano, o servo do centurião romano. É um resumão aqui, tá, irmão? Senão não dá tempo de tudo. Capítulo número 9, a gente vê Jesus
curando e perdoando pecados. Aí uma característica que o Messias tinha. Mas espera aí, que negócio é esse? Esse homem curar, os profetas curavam. Então ele é um profeta, pode ser que ele seja um profeta. Ele ensinar, ele é um mestre, pode ser que ele seja um mestre. Ele realizar maravilhas, os profetas também fizeram isso, Moisés também fez isso. Esse homem é um homem de Deus, alguém poderia imaginar. Só que Jesus começa um negócio que ninguém fez antes dele. Jesus começa a chegar para as pessoas e falava: a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Então aí no capítulo 8 você começa a notar, capítulo 9, uma transição, porque Jesus não só, ele vai se revelando gradualmente ao longo do seu ministério, que durou cerca de 3 anos e meio. Começou com 30 e Jesus vai morrer com 33 anos, né? Então você vai ver uma gradual revelação de Jesus e ele começa a perdoar pecados. E os fariseus, depois eu vou falar, vou esperar, como hoje teve uma carga histórica maior no começo, eu vou pegar um outro evangelho e vou falar mais sobre os fariseus. Correto era falar mais aqui em Mateus, mas não vai dar muito tempo. E aí Jesus, ele olha para os fariseus e fala: peraí, ó, eu tenho poder para perdoar pecado. Porque eu tenho poder para curar. É mais fácil o quê? Curar ou perdoar pecado? Porque havia um atrelamento da condição, às vezes, de alguns enfermos, a uma eventual situação de pecado dele ou dos pais que os fariseus traziam. Aí Jesus começa a se revelar como Deus que tem o poder para perdoar pecado, né? Vai gradualmente se revelando. Amém, pastor Cis? Capítulo 10. Jesus vai enviar os seus discípulos. Vamos falar um pouquinho sobre discípulos? Jesus vai juntar esse grupo de 12 homens. E a gente às vezes fica vendo: Jesus, misericórdia. Esse Pedro é muito esquentado, tribuloso. Jesus, ele te negou. Que história é essa? Esse homem te negou. Esse Pedro era puxa a espada, corta a orelha de alguém. Ele gostava de uma arenga. Ele já se adiantava. Ele se metia quando Jesus não chamava, né? E a gente às vezes quer dizer que Pedro não tem valor, irmão. Pedro é muito melhor, talvez, do que eu e você. Ruim é a gente não reconhece isso. E Jesus, da mesma forma que escolheu homens com... Olha por que Jesus escolheu homens com defeitos, dificuldades, precisando ser tratados, e fez deles homens de Deus. É um apontamento que Jesus também escolheu a mim e a você, cheio de defeito, para transformar as nossas vidas e a gente servir para alguma coisa para Ele. Então é isso aí, viu, irmãos? Jesus nos transforma. Se ele escolheu aqueles homens, vamos falar dos outros, né? Você tem André, ninguém nem vê André aparecer fazendo nada. Você tem Tiago e João, os filhos de Zebedeu, né? Chamados de filhos do trovão, né? Tudo deles era aqueles crentes que não queima Jesus. Por mim eu matava, por mim eu abandonava, por mim eu destruía. E aí Jesus vai transformar Joãozinho no apóstolo do amor. Jesus transforma um homem bruto, que quer logo se livrar das pessoas, matar, destruir, esquecer, ser o primeiro, sentar do lado de Jesus, do lado direito, né? Ele queria a primazia, o primeiro lugar, e Jesus vai transformar ele e vai transformá-lo no apóstolo do amor, um homem amoroso. Jesus transforma a gente, irmão. Aproveitou até João. Aí você vê Tomé, um homem que não tinha fé. Quantas vezes eu que não tenho fé, você que não tem fé, é um sinal que Jesus, e se escolheu esse homem cheio de defeitos e falhas, também escolheu a mim e a você. Filipe, né? Tem alguns que a gente nem vê. Tiago, filho de Alfeu, a gente nem vê mais. A história relata alguma coisa. Bartolomeu, a história relata alguma coisa ali, né? Judas Iscariotes, como é que Jesus escolhe um camarada que ele tinha certeza que ia falhar com ele no final? Ora, Jesus dá oportunidade a todos, irmãos, a todos, a mim e a você. Jesus tem dado oportunidade. Por isso que ele manda esses homens mesmo. Né? A missão dos 70, olha, vão lá, eles e os outros, né? Se divide de 2 em 2, um evangelizando nas vilas, nas praças, vai chamando o povo para mim. Jesus chamou esses homens para servir, especificamente esses 12. Dentro dos 12, ele pega Pedro, Tiago e João. João ali é omisso, tal, não sei o quê. Não aparece André, né? Não aparece muito, mas de vez em quando ele traz alguém para ouvir falar de Jesus. Um discípulo de João Batista para perto. Oh, glória a Deus. Todos nós temos a nossa valia e serventia para o Senhor, tá certo? Depois você vai ver a prisão de João Batista, eu já falei para vocês, né? Um dos Herodes vai cumprir o desejo da sua mulher, da filha da sua mulher, né? De Salomé, e vai entregar esse homem de Deus por denunciar o pecado para ser morto. Irmãos, ó, pregação difícil, ninguém quer ouvir, não. Tá certo?
Você pode acabar morto, mas o nome de Deus é glorificado. Depois você vai ver Jesus falar, vai ter a prisão de João Batista, ele mandar perguntar a Jesus. Jesus, nesse momento, fala, olha, eu sou aquele que está prometido, aquele que é esperado, aquele que João dedicou sua vida. Irmãos, você não dedica a sua vida a Deus em vão, tá certo? Aí Jesus vai falar isso para João Batista. Depois Deus vai falar que o reino subdividido não prospera. Olha, só tem duas coisas que Jesus denomina, duas instituições, sei lá, entidades, né, que Deus denomina de Senhor. Que no nosso, não é nem Satanás, mas que no nosso coração a gente pode tendo domínio sobre nós. Um é Deus e outro as riquezas. Ele fala, olha, o reino dividido não prospera, não. Ó, você não pode servir a Deus e as riquezas de jeito nenhum, tá certo? A gente só pode ter um Senhor, que é Deus. Tem muita gente seguindo o dinheiro, a prosperidade, né, os aplausos, a riqueza, mas Jesus quer que a gente siga a Deus e não podemos nos dividir, tá certo? Jesus vai ensinar por parábolas, isso aí é glorioso, irmãos, tá certo? O evangelho que traz o maior número de palavras, de parábolas. Tem duas características legais em Mateus. É o que traz mais textos do Antigo Testamento. São mais de 60 textos para provar que Jesus é o Messias prometido, tá? 60, irmãos, 1, 2, 3 pode ser coincidência. 4, 10 pode ser o escritor forçando a barra, para a gente acreditar. Mas cerca de 64 textos estão escritos aqui que apontam a Jesus Cristo como o Messias prometido. Então, o nosso Jesus, você pode ter certeza e confiar que você pode crer nele, porque ele é o Filho de Deus prometido. É muita coincidência para não ser uma realidade, irmãos. Fora tudo que o nosso coração fala, vendo os textos bíblicos, a própria razão vai apontar que nós servimos ao verdadeiro Deus. Ok? Depois disso, você tem Jesus ensinando por parábolas, tem lindas parábolas. O Evangelho de Lucas tem algumas das mais lindas, né, do filho pródigo, da perda da pérola. Eu acho que a parábola mais linda aqui no Evangelho de Mateus, na minha opinião, tem várias, mas a parábola do bom semeador, né? O semeador sai jogando a semente pela terra, e aí ele fala que uma cai no terreno fértil, outra à margem da pista, outra vai crescer sobre os espinhos, outra sobre as pedras. Isso já traz um entendimento para a gente, irmãos, que se nós sairmos pregando e ensinando, pode ficar tranquilo, só 25% mais ou menos das pessoas vão receber. E segundo, os pássaros que representam o diabo na parábola, eles têm rapidez em comer as sementes que caem sobre a terra rochosa, né? Então, Satanás, ele se esforça para tirar a palavra do Senhor do nosso coração. Por isso tem gente que está na igreja, ouve a palavra e não tem mudança nenhuma. Porque rapidamente o inimigo vai lá e tira aquela semente do coração. Por quê? Porque ele esquece. Por quê? Porque ele não quer cumprir. Por quê? Porque ele não quer viver a realidade de Cristo Jesus. Aí o inimigo vai lá e rouba a semente. Mas não deixe que nessa noite ele roube a semente que Jesus está plantando no seu coração. Tá bom? Depois você vai ver a morte de João Batista, a confissão de Pedro. Você tem uma virada de chave incrível no capítulo 16. Até aí, você tinha Jesus. Eu acho que eu vou seguir o conselho do sábio pastor Clarice, tá? Vou quebrar aqui. Vamos ver se dá tempo. Você vê Jesus, ele exerceu seu ministério, mas no capítulo 16, Jesus está lá no norte, lá em cima, já fora do território de Israel. Aí ele olha para os discípulos e fala: ei, discípulos, guarde isso que eu vou falar, porque é impactante, viu? Não porque eu estou falando, mas se a gente for estudar o evangelho, você vai ver como é lindo. Aí Jesus vai chegar para eles e fala: ei, o que é que dizem os homens que eu sou? Não, o senhor é Elias. Havia uma promessa que Elias voltaria, né? Acreditava-se nisso. Não, o senhor é João Batista. Não, o senhor é um profeta, um mestre. Aí Jesus fala: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? 3 anos andando com Jesus, irmãos. Aí Jesus vira e fala. Pedro, né? Pedro vira e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Pedro quase ganha um elogio. Só que o elogio é para Deus, né? Quando Jesus fala: olha, é isso mesmo, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai. Deus revelou, apresentou através de Pedro naquele momento que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí muda um pouco de conotação, não é mais um simples profeta. E esse texto é muito atual. Como assim, pastor? Isso é antigo e tal. Se você for na rua e perguntar a várias pessoas quem é Jesus para elas vão ter várias respostas diferentes. Até a gente. Quem é que é Jesus para você?
a gente esquece de quem é Jesus na nossa vida. Se você for na rua e vai perguntar, quem é Jesus para você? Um espírita vai dizer, não, Jesus é um espírito iluminado, um grande profeta. Se você for no muçulmano, ele vai dizer, Jesus foi um grande profeta, né? Um profeta especial. Se você for num católico apostólico romano, você vai ver um Cristo pendurado lá na cruz e vai perguntar a eles, quem foi esse? Ah, esse é o principal mediador que nós temos, mas nós temos outros mediadores, outras pessoas também que nos intercedem, que intercedem a ele por nós. Não vai ser uma conotação daquilo que o próprio Jesus disse que ele é. Se você for ver em outras crenças, você vai ver que alguns vão dizer que Jesus foi um homem, um espírito iluminado, um grande sábio, mas nós temos a verdadeira resposta. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o único e verdadeiro Deus que morreu por nós. E como ele disse aqui no Evangelho, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele, porque ele está no Pai, né? Ele é o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são um Deus só. Então, para ir a Deus, a gente tem que ir a Jesus. E não existe outro mediador. Ele não é um simples espírito iluminado. Ele é o único e suficiente Salvador. O Deus vivo, encarnado. A promessa feita a Adão e Eva. A promessa feita por Moisés. A promessa feita por Abraão. A promessa repetida por Davi. A promessa repetida por Isaías. Por Daniel, por Ezequiel. Pelos profetas. É Cristo, o Filho de Deus. O Deus encarnado que morreu por mim e por você. Esse é Jesus. Outras coisas aí que dizem, ele não é não. Aleluia. Ele é o Filho de Deus, o nosso verdadeiro Deus. E depois dessa virada de chave do capítulo 16, você vai ver no capítulo 17 a transfiguração. Pedro, Tiago e João sobem no monte, vê Jesus transfigurado, né? Vem alguns milagres ali, né? Moisés, Elias, eles não conseguem interagir, porque senão seria uma sessão espírita. Você vê que eles não interagem com Moisés e Elias, eles só interagem com Jesus. Eles vêm a nu e falam, me vão fazer uma tenda aqui para a gente habitar, sendo que Jesus já tinha dito, vocês não entenderam. A minha missão é descer desse monte para morrer, para salvar os pecados de vocês. Eles não entenderam que tinha uma multidão lá embaixo necessitando de Jesus. Não dá para ficar somente lá em cima do monte. É muito bom adorar a Deus, estar na presença do Senhor, irmã Eliette. É maravilhoso, mas melhor ainda é quando a gente desce do monte e encontra os necessitados lá embaixo. Porque Jesus encontra eles e aí inicia a trajetória que vai levar Jesus para Jerusalém. Vamos lá. Eu vou correr um pouco, tá? Você tem outras parábolas, outras histórias que Jesus conta. Vou acelerar para ver se a gente termina aqui. Para já começar com Marcos, tá? Qualquer coisa a gente retoma alguma coisa na quarta-feira que vem. E a Jesus, ele desce. Você já vê ele indo para Jerusalém. Lá em Jerusalém, você já vê Jesus ser recebido, aclamado como Messias prometido, como filho de Davi, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito que vem no nome do Senhor. Eles cantavam e gritavam em alta voz. Jesus veio cumprindo a profecia sobre o jumentinho, né? O filho da jumenta, e Jesus vem naquele processo sendo aclamado como rei dos judeus. E alguns dias depois, inicia essa semana, e alguns dias depois, o Cordeiro de Deus, que João tinha profetizado e apontado, vai fazer aquilo para o qual o Cordeiro é destinado. Ele vai morrer para a remissão dos pecados. Aí vamos lá, para a gente fechar com o que falamos no começo aqui do culto. Jesus vai ser acusado pelo Sinédrio. O tribunal dos judeus vai acusar Jesus. Vai levá-lo para o primeiro governante. Lembra que eu disse que o reino estava sendo governado por um Herodes, Jerusalém ali, por um filho de Herodes, o grande, né? Nesse caso seria o Herodes Arquelau, e por um interventor, um promotor romano chamado de Pilatos, tá certo? Então, esse primeiro leva Jesus para esse rei, o rei não pode condená-lo, aí Jesus manda para Pilatos, Pilatos não vê culpa no Senhor Jesus, Jesus fica sendo jogado e julgado e apanhando e cuspido, né? Os judeus rejeitam Jesus, os gentios condenam Jesus, na figura do imperador, do representante de Roma. Os nobres perseguem Jesus. Os religiosos perseguem e acusam a Jesus. O povo simples também condena Jesus quando troca Jesus por Barrabás.
Tem uma frase aí muito errada, sabe, que as pessoas dizem? A voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, irmãos. Geralmente não. Porque foi a voz do povo que condenou Jesus. E aí Jesus vai ser, como os irmãos bem conhecem, levado para o madeiro, morto pelos nossos pecados. Você vê na crucificação de Jesus, Mateus mostra vários textos de Isaías e de outros profetas que apontam detalhes de como seria a morte de Jesus. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Era costume dos romanos puxar o corpo daquele que estava crucificado, quebrando esses ossos aqui da clavícula, para que ele pudesse sufocar. Nenhum osso de Jesus é quebrado. O cordeiro, lá no ritual judaico, não podia ser sufocado. Jesus não morreu sufocado. Jesus morreu por exaustão e por perfuração. Por isso que ele deu até... É interessante notar que quando Jesus é perfurado, isso é profético também, do seu lado, né? Todo o seu sangue é vertido, há um colapso no seu sistema circulatório, sai todo o sangue e começa a sair até água, né? Isso significa que Jesus verteu todo o seu sangue para perdoar o meu e o seu pecado. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o Sinédrio, sobre os sumos sacerdotes. Eu acho que a gente vai ter bastante tempo para trabalhar aqui com o Novo Testamento, mas eu quero encaminhar dizendo que quando Jesus morre, lá no Gólgota, no monte com formato de caveira, representando a morte, né? Jesus ele vai morrer com 2 homens ao seu lado, tá certo? 2 bandidos. Um deles vai rejeitar, vai tripudiar Jesus e não vai entender que ele é o Filho de Deus. Mas outro fala, olha, um vai dizer, se tu é o Cristo, salva-te a nós e a ti mesmo. E outro vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, talvez inaugurando a porta do céu, da salvação na nova aliança da graça. Olha para aquele homem e fala, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque do madeiro, Jesus expira às 3 horas da tarde, se faz noite, um grande terremoto toma a terra, sepulcros se abrem. Um grande terremoto vai se dar na região de Jerusalém. O sol vai estar escuro. E o véu do templo vai se rasgar de alto a baixo. Os judeus não entendiam que o Messias, antes de vir para reinar, veio para salvar a muitos, para dar a sua vida em resgate de cada um de nós. E o véu do templo vai se rasgar, ficava ali no templo, separando o lugar santo e santíssimo, onde ninguém podia entrar, que era o local onde Deus revelava a sua glória e majestade. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de um longo e extenso ritual, aquele véu vai se rasgar. E a separação, o símbolo da separação que havia entre Deus e o homem, o sacrifício de Jesus vai rasgar, e não de baixo para cima. Para rasgar aquele véu, seria necessário vários animais, amarrando cada lado e puxando para rasgar. Mas o nosso Senhor Jesus faz com que esse véu seja rasgado de cima para baixo, porque é o próprio Deus que faz isso por nós, nos dando livre acesso ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Deus Pai Todo-Poderoso. E depois daquilo, Jesus vai ser sepultado num túmulo que não tinha sido usado ainda, o túmulo de José de Arimateia, o homem rico. Só que não vai dar tempo do seu corpo ser tratado, porque o sábado da sexta, para o judeu, o sábado começa no pôr do sol, da sexta para o sábado. Não daria tempo de preparar o seu corpo. Rapidamente levam Jesus, colocam no sepulcro, e para a glória de Deus, passa-se o sábado. Mas no domingo de manhã, as mulheres chegam e a porta do túmulo estava aberta, porque Jesus ressuscitou. E se a morte foi algo doloroso e necessário, que aconteceu para o perdão dos nossos pecados, o domingo de ressurreição nos mostra que nós ressuscitaremos com ele. E que a obra da salvação foi perfeita. E o plano de Deus, fundado desde antes da fundação dos séculos, pensado, preparado por Deus, para mim e para você, desde antes da fundação dos séculos, se tornou realidade, porque Cristo ressuscitou. Sendo a primícia daqueles que dormem. Então, se nós dormirmos no Senhor, se nós morrermos, sabemos que levantaremos com a esperança de vida eterna, porque ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele procura os seus discípulos, seus apóstolos, mostra para eles, explica para eles o que aconteceu, restaura aqueles que o abandonaram, aqueles que deixaram de crer, aqueles que estavam com medo, e termina Mateus com uma grande comissão.
dizendo que nós temos que ir fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que guardem todas estas coisas. Então, a missão que Jesus deixou para mim e para você é que façamos discípulos em todas as nações, guardando essa palavra, porque o evangelho do reino é anunciado e chegou para mim e para você pelo sacrifício de Jesus. Amém? Deixa eu só abrir aqui para saber se alguém tem alguma pergunta. Aí no Facebook, alguém tem alguma pergunta? Ou aqui na nossa live? Vocês vão ver esses personagens que eu falei, Arquelau, Filipe, Herodes Tetrarca, bastante quando a gente estiver falando sobre Atos, tá? Porque Paulo vai nos territórios de todos eles aí. Amém? Alguma dúvida, pessoal que está comigo? Alguém que está aí na transmissão? Glória a Deus. Então vamos orar agradecendo a Deus. Agradeço aí a paciência dos irmãos. Alguma pergunta, Gabriel? Eu ia perguntar só sobre João Batista, mas eu já perguntei isso uma vez, só que eu não lembro se ficou de dar resposta, o que aconteceu. Sobre João Batista, o início do ministério de João Batista, como que ele começou a batizar? Porque não era uma prática judaica até então. Gabi, você tinha outros rabinos e mestres ali da região da Judéia, naquele período, que também faziam batismo, tá certo? Não era uma prática judaica antiga, mas durante o período do silêncio, você teve alguns rabis judaicos que apareceram e eles tinham esse costume de batizar. Só que o batismo de João era diferente, era um batismo não para fazer discípulos para ele, mas era um batismo de arrependimento que apresentava uma nova pregação. Olha, eu estou batizando com água, mas vem alguém aí que vai trazer um verdadeiro batismo de arrependimento que vai não somente simbolizar uma nova vida, mas trazer vida nova para a gente. A gente não sabe com quanto tempo João foi para o deserto. A gente sabe que o pai dele era muito velho, a mãe também. Certamente ele ficou órfão ainda cedo, né? Humanamente falando, é bem provável. Algumas coisas que eu falei aqui, a gente pega da história dos judeus com Flávio Josefo, mas aquilo que a gente não tem fonte não é bom nem citar. Mas a gente sabe que João ele vai para o deserto e começa o seu ministério no deserto. Vendo o que aconteceu com vários outros profetas e com o próprio Paulo em determinado momento e com Jesus, quando Deus leva alguém para o deserto, é para chamar para uma revelação muito específica, né? Paulo teve uma revelação de boa parte da doutrina do Novo Testamento, quando Deus trata com ele no deserto. A gente vai ver isso em Atos, tá? E certamente Deus se revelou profundamente a João Batista, que a gente tem que fazer uma distinção do João Evangelista, tá certo? Durante esse período. E ele começa a batizar como um sinal e para, na sua pregação, apresentar que esse batismo de arrependimento seria substituído por um batismo do Espírito, quando Jesus viesse. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no Facebook, que eu estou meio perdido hoje. Eita, glória. Amém. Glória a Deus. Se não tem mais perguntas, nós vamos orar, agradecendo a Deus aqui pelo trabalho. Quero convidar a irmã Poliana, se puder estar orando novamente, já encerrando. Lembrando, irmãos, que quarta-feira estaremos aqui. Não pode ser na quarta dessa vez. Ontem eu trabalhei, cheguei em casa, já era 11 e pouco da noite. Hoje eu almocei, os meninos viram aí 15 minutos antes do estudo, mas glória a Deus, estamos aqui, tá certo? Vamos continuar com Marcos, o evangelho do servo que se deu em sacrifício. É muito bonito o evangelho de Marcos. Depois Lucas, João, Atos. Se você quiser começar a ler o Novo Testamento, comece por João, depois leia Lucas, depois Mateus e Marcos, tá certo? Depois você lê Atos e segue em frente. Quando começar aqui sobre Atos e os livros que Paulo escreveu, as epístolas, a gente vai ver como a Bíblia é linda, está intrinsecamente ligada às coisas e a revelação de Deus é perfeita. Domingo nós teremos o nosso culto ao vivo, às 17 horas. Quem estará ministrando será o pastor Edson Neto, que também é primo de Sara, né? Domingo foi Naizinho. Sara tem mais 5 tios que são pastores, 2 missionários. E um monte de primo pastor também. Aí eu vou começar a chamar eles aí, aproveitar esse momento. Hoje nós tivemos o anúncio do nosso pastor que dia 5 o culto não voltará. Então eu peço aos irmãos, vamos continuar firmes aqui, irmãos, tá? Aprendendo a palavra, nos reinventando nesse momento de pandemia para continuarmos aprendendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, sendo edificado nos cultos. A gente já teve várias reconciliações, tá? Se você está vendo aí no grupo um povo voltar, se você está vendo as pessoas retornarem, porque
Jesus está fazendo obras grandiosas, tá? E vamos continuar firmes. Irmã Poliana, eu fiquei devendo que a senhora perguntou sobre a nuvem de gafanhoto lá da China, né? Uma poeira na China e a nuvem de gafanhoto aqui no Brasil, lá na Argentina. Parece muitas pragas do Egito, né? Mas não precisa se preocupar com isso, não, que eu não falei, mas no capítulo 24 de Mateus, Jesus em Jerusalém, no templo que foi reformado por Herodes, depois de dizer que ia destruir aquele templo, profetizando algo que aconteceria no ano 70, Jesus começa a dizer, olha, nos últimos dias haverá um tempo de grande tribulação. Mas antes disso, haverá um período como se fosse o princípio das dores. É tipo uma mulher prestes a ganhar bebê, antes ela não começa a ter as contrações. Se as contrações doem, imagine no momento que nasce. Então, o que a gente está vivendo é o que nós chamamos de princípio das dores, porque a igreja, segundo aquilo que Cristo fala, inclusive ele fala em Apocalipse, capítulo 2, que ele virá para nos livrar da ira vindoura, né? No momento de grande tribulação, do qual o mundo nunca viu. Então, nós queremos que a igreja não passará pela grande tribulação, e isso que a gente está vendo agora é só o princípio das dores, para mostrar que as profecias se cumprem e Jesus está às portas, para que a gente fique esperto, que Jesus está voltando e a gente tem que ser fiel, porque senão a gente fica. Tá bom? Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui na tua presença, aprendendo mais de ti, Senhor. Que o Senhor possa guardar cada um, Jesus, cada família da nossa igreja, Pai. Que possamos sempre estar firmes na tua presença, possamos estar tranquilos e alegres, pois a tua vinda está próxima, Jesus. E que possamos estar cada vez mais preparados para a tua vinda, Senhor Jesus. Amém, Pai. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho mais 2 avisos aqui. O primeiro é que nós teremos ainda aula com o pastor Eliezer no vídeo gravado esse domingo que vem, mas a partir do próximo domingo a gente está firmando uma parceria aí com o pastor Aldinei e com o pastor Aparício. Eles têm uma sala de aula ao vivo, que todo mundo entra lá pelo Zoom, e no próximo trimestre nós estaremos juntos no projeto aí, estudando a palavra do Senhor. Nós vamos estudar os heróis do Novo Testamento, vai combinar muito com o que a gente está ensinando. E aí nós vamos ter aula com o pastor Aparício, o pastor Eliezer, pastor Ecléo, eu, os pastores pastor Barros, pastor Aldinei, pastor Célio, estarão apresentando os heróis do Novo Testamento. E a gente vai estar nessa sala de aula. Eu já quero convidar toda a igreja a participar junto. É muito bom porque é interativo. Eu já dei aula uma vez, participei outra. É muito, muito legal, que é interativo, tá certo? Segunda coisa é que hoje à tarde partiu para o Senhor o pai do pastor Océlio. O Senhor o chamou de volta para as mansões celestiais. Então, eu peço que a igreja esteja orando pelo nosso pastor presidente, pela sua família enlutada, para que o Senhor venha trazer conforto para os seus servos. Amém? Dito isso, vamos orar. Muitas pessoas estão precisando de oração, irmãos. Então, vamos orar apresentando essas pessoas a Deus. Ok? Qual o nosso lema? Unidos e edificados, certamente faremos uma grande obra para Deus. Estenda as mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com a igreja do Senhor hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Mateus tem 28 capítulos, esqueci de dizer.